Mateus, capítulo 26. Depois dessas explicações, Jesus disse aos discípulos: Vocês sabem que a Páscoa é depois de amanhã, dia em que o Filho do Homem será traído e entregue à crucificação. Naquele mesmo instante, o partido dos sacerdotes e líderes religiosos estava reunido na sala do sacerdote principal, chamado Caifás, conspirando para prender Jesus com discrição e matá-lo. Eles decidiram não agir durante a semana da Páscoa. Não queremos ser responsabilizados por um tumulto, disseram. Jesus estava em Betânia como convidado de Simão, o leproso. Enquanto jantava, uma mulher apareceu com um frasco de perfume muito caro e o derramou sobre a cabeça de Jesus. Ao ver a cena, os discípulos ficaram indignados. Que desperdício! Esse perfume poderia ser vendido por um bom preço e o dinheiro distribuído entre os pobres. Jesus percebeu o que estava acontecendo e interferiu. Por que vocês a incomodam? Ela acaba de fazer algo tão maravilhoso para mim. Os pobres estarão sempre aí todos os dias, mas eu não. Quando ela derramou perfume sobre meu corpo, estava na verdade me ungindo para meu sepultamento. Tenham certeza de uma coisa: em qualquer lugar do mundo em que a mensagem for pregada, o que ela fez aqui será lembrado e admirado. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, participou da conspiração dos sacerdotes. Quanto vou ganhar para entregá-lo? Quis saber. Combinaram 30 moedas de prata e ele ficou esperando o momento certo para fazê-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: Onde queres que preparemos a ceia da Páscoa? Ele disse: Entrem na cidade, vão a certo homem e digam: O mestre diz, minha hora está próxima. Eu e meus discípulos planejamos celebrar a ceia da Páscoa em sua casa. Os discípulos seguiram as instruções de Jesus ao pé da letra e prepararam a ceia da Páscoa. Depois do pôr do sol, ele e os 12 estavam à mesa. Durante a ceia, ele disse: Tenho algo difícil, mas importante para dizer. Um de vocês me trairá. Chocados, eles começaram a dizer um após o outro: Eu não, Senhor. Jesus respondeu: Serei traído por alguém que come sempre comigo. O Filho do Homem sofrerá a dor da traição, já prevista nas Escrituras. Até aí nenhuma surpresa. Mas ai do traidor do Filho do Homem. Melhor seria que ele nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, afirmou: Eu é que não sou. Jesus disse: Você sabe que é você, Judas. Durante a refeição, depois de tomar o pão e abençoá-lo, Jesus o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem, comam, isto é meu corpo. Tomando o cálice e dando graças a Deus, entregou-o a eles também e disse: Bebam todos vocês. Isto é o meu sangue, a nova aliança de Deus, derramado em favor de muitos para o perdão de pecados. Não beberei vinho outra vez até o dia em que beberei com vocês no reino do meu Pai. Então eles cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. Jesus alertou-os: Antes que a noite termine, vocês irão se dispersar por causa do que vai me acontecer. Isso é para cumprir um texto das Escrituras que diz: Vou ferir o pastor e as ovelhas ficarão desorientadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Mas Pedro, todo afoito, afirmou: Ainda que todo mundo fuja, eu nunca fugirei. Jesus respondeu: Não tenha tanta certeza. Ainda esta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro protestou, falando sem pensar: Ainda que eu tenha de morrer contigo, jamais te negarei. Todos os outros disseram o mesmo. Então eles foram para um jardim chamado Getsêmani. Jesus disse aos discípulos:
Fiquem aqui, enquanto vou orar mais adiante. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, ele mergulhou numa tristeza agonizante e declarou: a tristeza que sinto é uma tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se no chão, orando: meu Pai, se há algum meio, livra-me. Afasta este cálice de mim. Mas, por favor, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Quando voltou aos discípulos, encontrou os 3 dormindo e disse a Pedro: vocês não podem aguentar nem por 1 hora. Fiquem atentos. Orem sempre para que não caiam em tentação antes mesmo de perceber o perigo. Uma parte de vocês está disposta a fazer qualquer coisa por Deus, mas a outra parte simplesmente não reage. Deixou-os 2ª vez e de novo orou: Pai, se não há outro jeito a não ser beber este cálice até o fim, estou pronto. Seja feita a tua vontade. Quando regressou, encontrou de novo os discípulos dormindo. Eles simplesmente não conseguiam manter os olhos abertos. Dessa vez, deixou-os dormindo e pela 3ª vez foi orar, repetindo as mesmas palavras. Ao voltar para junto deles outra vez, disse: vocês vão dormir a noite toda? Minha hora chegou. O Filho do Homem está prestes a ser traído e entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se. Vamos. O traidor chegou. Ele mal acabou de falar, e Judas, do grupo dos 12, apareceu, acompanhado por um bando de maus elementos enviados pelos principais sacerdotes e demais líderes. Eles traziam espadas e paus. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu beijar é o procurado. Prendam-no. Ele foi direto a Jesus e o beijou, dizendo: como vai, Rabi? Jesus disse: amigo, por que a encenação? Então eles se aproximaram e o prenderam com muita brutalidade. Mas um dos que estavam com Jesus desembainhou a espada e atacou o servo do sacerdote principal, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, reagiu: não! Põe a espada de volta na bainha. Quem faz uso da espada, por ela será morto. Não entendem que eu poderia agora mesmo clamar a meu Pai, e 12 exércitos de anjos, até mais se eu quisesse, viriam combater a meu favor? Mas se eu fizesse isso, como se cumpririam as Escrituras? Elas dizem que tem de ser assim. Jesus então se dirigiu a eles: o que é isto? Vieram me buscar com espadas e paus, como se eu fosse um bandido perigoso? Estive ensinando no templo dia após dia, e vocês nunca moveram um dedo contra mim. Vocês acabam de confirmar os escritos proféticos. Nessa hora, todos os discípulos já haviam fugido. O grupo que prendeu Jesus levou-o perante Caifás, o sacerdote principal, ao local em que os líderes do povo e os líderes religiosos estavam reunidos. Pedro seguira a uma distância segura. Quando chegaram ao pátio do sacerdote principal, ele se esgueirou e misturou-se com os servos para ver o que ia acontecer. Os principais sacerdotes, conspirando com o concílio judaico, tentavam forjar acusações contra Jesus para condená-lo à morte. Mas ainda que tentassem uma acusação falsa após a outra, nenhuma era convincente. Finalmente, 2 homens apareceram com este depoimento: Ele disse: posso derrubar o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. O sacerdote principal levantou-se e perguntou a Jesus: o que você tem a dizer dessa acusação? Jesus manteve silêncio. Então o sacerdote principal declarou:
Ordeno, pela autoridade do Deus vivo, que me diga se você é o Messias, o Filho de Deus. Jesus foi direto. Você mesmo disse. E isso não é tudo. Logo você verá por você mesmo o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo nas nuvens do céu. Nessa hora, o sacerdote principal perdeu a compostura. Rasgando a própria roupa, gritou: Ele blasfemou! Vocês vão ficar parados diante desta blasfêmia! Todos gritaram: Morte! Ele merece sentença de morte! Os homens começaram a cuspir e a bater nele. Enquanto os bofeteavam, faziam piada. Profetize, Messias! Diga quem foi que bateu agora! Durante todo esse tempo, Pedro estava sentado lá fora, no pátio. Uma empregada encarou-o e disse: Você estava com Jesus, o Galileu. Na frente de todos, ele o negou. Nem sei do que você está falando. Enquanto ele caminhava na direção do portão, alguém disse às pessoas que ali estavam: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. Mais uma vez ele o negou, reafirmando a negativa com um juramento. Juro que nunca vi esse homem. Pouco depois, alguns dos que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram: Você é um deles! Seu sotaque o denuncia. Então Pedro ficou muito nervoso e começou a esbravejar, jurando: Nunca vi esse homem! Nesse instante, um galo cantou. Pedro lembrou-se do que Jesus dissera: Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então, ele saiu dali e chorou muito.